E se eu te dissesse que o passado, o presente e o futuro de Israel já estavam escritos há milhares de anos, você acreditaria? Existe uma nação no mundo que desafia toda a lógica. Ela foi destruída, espalhada, perseguida, e mesmo assim voltou à existência. Essa nação é Israel. Mas isso não é apenas história, segundo a Bíblia. Tudo isso já havia sido previsto. Desde os tempos de Abraão, Deus fez uma promessa. Eu farei de você uma grande nação. E dessa promessa nasceu um povo separado, escolhido, mas também constantemente testado. Com o tempo, Israel prosperou. Reis se levantaram. O reino cresceu. A glória chegou. Mas então veio a queda, desobediência, idolatria, distanciamento de Deus. E como consequência, a nação foi destruída e o povo espalhado pelo mundo. Parecia o fim, mas não era, porque os profetas mas também seria reunido novamente. Séculos se passaram, impérios surgiram e desapareceram, e Israel continuava sem terra. Até que algo impressionante aconteceu. Em 1948, contra todas as probabilidades, Israel voltou a existir como nação. Coincidência? Ou cumprimento de uma profecia milenar? Agora me diz, você acredita que isso foi apenas história? Ou cumprimento da Bíblia? Comenta a profecia ou coincidência? Quero saber o que você pensa. Depois de quase 2000 anos, Israel voltou ao mapa. Mas o que isso significa hoje? A Bíblia não fala apenas do passado de Israel. Ela também aponta diretamente para o presente, mesmo restaurado como nação. Israel nunca viveu em completa paz. Conflitos, guerras, tensões constantes. Como se aquela terra estivesse sempre no centro de algo maior. E talvez esteja. O próprio Jesus Cristo mencionou sinais que antecederiam tempos decisivos. Nações contra nações, guerras, rumores, instabilidade global. E quando olhamos para Israel hoje, é impossível ignorar. Jerusalém continua sendo um dos lugares mais disputados do mundo. Uma cidade pequena, mas com um peso espiritual gigantesco. Por quê? Porque, segundo a Bíblia, Israel não é apenas uma nação comum. É um ponto central no plano de Deus. E o que acontece ali ecoa para o mundo inteiro. Muitos estudiosos e religiosos acreditam que o cenário atual já faz parte de algo maior. Algo que está se desenrolando diante dos nossos olhos. Mas a pergunta que fica é: isso é apenas política? Ou estamos vendo profecias se cumprindo em tempo real? O presente de Israel parece um quebra-cabeça. E talvez, a peça mais importante ainda, esteja por vir. Se o passado se cumpriu e o presente está diante dos nossos olhos, então a pergunta é inevitável. O que ainda falta acontecer com Israel? A Bíblia aponta para um futuro intenso. Profetas como Ezequiel e Daniel falaram de tempos de grande tensão envolvendo Israel, conflitos globais e acontecimentos que mudariam o rumo da humanidade. E, no Novo Testamento, o próprio Jesus Cristo reforça: haveria um tempo de angústia como nunca houve. Guerras, crises, perseguições, e Israel estaria no centro de tudo. Algumas interpretações bíblicas falam de um momento em que nações se levantariam contra Israel. Outras apontam para eventos ainda mais profundos, espirituais, decisivos. Mas há algo que chama muita atenção. Apesar de tudo, Israel não será destruído. A promessa continua. O mesmo Deus que espalhou foi o que reuniu, e segundo as Escrituras, ainda não terminou. O futuro de Israel não fala apenas de conflitos, fala de redenção. Fala de um plano maior, que envolve o mundo inteiro, e talvez esteja mais próximo do que muitos imaginam. Agora me diz com sinceridade: você acha que estamos próximos desses acontecimentos? Comenta, está perto, ou ainda vai demorar. Quero ver sua visão. O passado de Israel não foi acaso. O presente não é coincidência, e o futuro não é incerto.
A Bíblia mostra que existe um plano que atravessa gerações, impérios e séculos. Desde Abraão até os dias de hoje, Israel não é apenas uma nação. É um sinal, um lembrete vivo de que existe algo maior acontecendo. Mesmo quando o mundo parece caótico, enquanto muitos veem apenas conflitos e política, a Bíblia aponta para propósito. Enquanto muitos enxergam apenas guerras, as Escrituras revelam direção, e talvez o ponto mais importante de tudo isso não seja apenas entender Israel, mas entender o que isso significa para você. Porque se tudo isso realmente faz parte de um plano maior, então ninguém está fora dele. Nem você. A história de Israel mostra que Deus cumpre o que promete. Mesmo quando parece impossível, mesmo quando tudo parece perdido. E isso levanta uma pergunta que vai além da geopolítica, além da religião. Se Deus controla a história, você está preparado para o que vem pela frente? Porque, no fim, não se trata apenas de Israel, se trata de fé, de propósito e de enxergar além do que os olhos podem ver.